Ed News na TV. Olá pessoal, bem-vindos a mais um programa do Ed News na TV, que tem o patrocínio da AltV, primeira TV de internet do Brasil, e que também conta com o apoio e com o patrocínio da produtora Infinity. O programa de hoje é muito legal, a gente vai entrevistar um grande amigo, um colega de muito tempo, o Michel Land, ele que é diretor-geral da Pereira Odil Brasil. E eu vou ler o currículo dele rapidamente, que é extenso demais, né? Eu conheço o Michel há um bom tempo, eu poderia até abreviar, mas eu acho legal deixar esse registro, né? Ele é formado em design gráfico pela PUC-Rio, mestre em telecomunicações interativas pela New York University, pioneiro no mercado digital, que eu conheci quando eu era criança, de 95, eu já estava ralando por esse mundo desde 94. Ele teve na Euro RCG de Nova York, teve passagem pela Globo.com, DM9, 10 Minutos Interactive, OGIV Brasil, Ponto Mob, professor palestrante, né? Lentes é membro da Academia Internacional de Artes e Ciências Digitais, premiado nos principais festivais de publicidade, incluindo Cannes, né? Que regularmente ele está por lá buscando os prêmios, Clio, On Show. Em 2012, ele foi eleito profissional de comunicação digital do ano pela Associação Brasileira de Propaganda, ABP. Em 2013, participou como jurado da categoria Mobile no Festival de Cannes Lion, que é para o currículo realmente impressionante ser jurado, é muito legal. Tá? E também, desde 2009, eu mantei um site, né, que é o app4kids.net, um dos principais blogs do mundo, focado em aplicativos para criança. E também eleito pela Próxima, né? A Próxima que é do Meio Mensagem, né? Uma publicação genial, um site genial também. Entre os 50 mais inovadores do mercado brasileiro. Pô, Michel, foi realmente gratificante ver, hein? Bem-vindos ao Ed News na TV. Obrigado, Toninho. Prazer te rever, cara. Prazer estar contigo de novo. Vamos falar um pouquinho da velha história. Como é que você começou? Você veio de 95, como é que você fazia antes? Pois na verdade, eu comecei a trabalhar com a internet no começo da internet, acho que como você também. Então, um pouquinho antes disso, eu fui, como você estava comentando, estudar design gráfico. Fui para Nova York fazer um curso em mídias interativas, mas que, na época que eu fui, em 94, a web comercial estava começando, no começo do começo. Então, ainda era muito CD-ROM e tal. E aí eu estava ali nos corredores da universidade, no mestrado. Um dia eu passei assim na rua, tinha um cartaz lá, procura esse programador HTML, paga-se $30 a hora. Eu falei, pô, $30 a hora era o dobro do que eu ganhava lá, fazendo os bicos que eu fazia, mas eu falei, o que é HTML? E aí estava começando essa história, entendeu? Então eu fui lá, peguei um livro, aprendi, peguei meu primeiro... Você chegou a ser programador? Programei. No começo, que a bom, gente né? fala, né, Toninho? Porque, pô, dá uma base, né? Quando a internet começou, você mexia com a internet. Você não tinha uma especialização ainda, né? Sim. Depois, eu acho que você deve ter acompanhado também, do mesmo jeito que a gente teve a IAB lá atrás, a gente teve a Associação de Profissionais de Mídias Interativas durante alguns anos no Brasil, do qual eu fui um dos fundadores, fui presidente também há alguns anos. Porque era aquela história, tinha o pessoal que trabalhava com esse negócio e o pessoal que não trabalhava com esse negócio, o resto do mundo, né? E depois, olha onde a gente chegou hoje, né? Então, realmente um caminho bastante interessante. Para bastante tempo, né? São quase 20 anos, mas se a gente pensar em termos históricos, é muito rápido, né? Pensar que na meada da década de 90 não tinha essa história e estamos aqui praticamente 20 anos depois com tudo mudado. A gente estava aqui falando antes de começar sobre mudanças na televisão, na comunicação, a própria UTV, né? Para onde o pessoal está nos vendo agora, é um lugar muito bacana onde a gente chegou, né? Muito legal. E você falou a verdade. E esse tempo, para mim, tinha uma outra velocidade, porque eu já era do mercado do offline, né? Sim. Então, eu já era profissional de mídia quando, em 94, eu comecei a trabalhar com internet, né? Pela Dainet. Dai em japonês é primeiro, precursor, né? Que onde eu trabalho até hoje também. E eu me lembro de ter conhecido você, garoto, e o PJ Pereira também, garoto, né? Quer dizer, o que é legal, mais do que isso, é saber aonde você pode chegar, né? Porque fazer esse caminho inverso, hoje você ser o diretor-geral
da Pereira Audio, que é uma multinacional invertida, né? Sim, Quer dizer, feita por brasileiros que está nos Estados Unidos e que você dirige no Brasil. Quer dizer, pô, isso é algo espetacular, né? É muito bacana, muito bacana. É engraçado, porque realmente a Pereira Odell foi montada em sociedade entre o PJ Pereira, o Andrew Odell e o ABC, para ser a marca... E o ABC do Nizam Guanais, do Guga, Valente. Para ser agora com o Pedro Parente como presidente do do Conselho. Pedro Parente, hein? Ontem, muito bom no Conselho, né? Muito bacana. Pô, ter o Pedro Parente no Conselho do ABC demonstra que, de fato, ele vai abrir o capital lá fora mesmo, né? Acho que tem um movimento de profissionalização muito importante sendo feito. Foi inclusive, muito comovente o Nizam, né? Ele fez um discurso aqui na convenção na segunda-feira, apresentando o Pedro Parente com uma surpresa, ninguém estava sabendo até então. E meio que passando aí a bola para o Pedro Parente, realmente um momento muito bacana. E quando a Pereira Odell tem 5 anos de fundação nos Estados Unidos, aqui no Brasil a gente está há 15 meses, começamos em setembro do ano passado. E ela foi montada para ser a marca internacional do Grupo ABC. Sim, o próprio Nizam já deixou isso claramente em diversas oportunidades, dizendo que esse é o projeto dele internacional, né, do Grupo ABC. Exatamente. E que aumenta a responsabilidade pra caramba, né? Muito. E, paradoxalmente, o segundo país depois dos Estados Unidos que abriu sua Pereira Odell foi o Brasil. Então, uma coisa um pouco interessante, assim. Muita responsabilidade para você? Olha, sim, muita responsabilidade, sem dúvida nenhuma. Eu me sinto, na verdade, em casa, de uma certa forma, por vários motivos. Primeiro que o PJ e eu nos conhecemos há quase esse tempo todo, 20 anos. Eu vim para São Paulo em 2000, na verdade, quando o PJ saiu para fazer a agência Clique, então eu vim para a DM9. Portanto, além de tudo, o ABC é a minha casa, eu sempre considerei a minha casa dentro do mundo publicitário, é uma família, né? Está ali, né? Paulo Queiroz, Alcir, enfim, Sérgio Valente até pouco tempo, Manuque, essa turma está toda, Márcio Santoro, está todo mundo muito próximo desde o início, e a DM9 nos anos 2000 foi um embrião do que é o ABC hoje em dia, né? Um grupo bem consolidado, né? O Paulo teve a oportunidade de trabalhar com ele na Salles, hoje Publicis, né? E com a Mônica também, Carvalho também. Claro, Mônica foi funcionária minha quando eu era do departamento de mídia, né? Claro. E o Marcinho foi meu aluno na SPM. Olha que coisa legal, né? Ver essa toda a turma consolidada, né? A gente está com essa responsabilidade de dar continuidade ao trabalho. E foi legal também que uma época o Nizam me procurou para dizer se ele deveria ir para o mundo digital. Ele estava de quarentena. Sim. Da primeira leva da DDB, né? E aí ele foi fazer o IG, né? 99. Ele ficou 2 anos lá. Ele falou para mim que foi uma experiência bárbara, que foi muito bom também ele ter vivido isso, né? Que ele foi muito bacana. Acho que o mundo que está numa revolução, como a gente falava, né? E sem precedentes. Eu até acho que em 2020, é uma previsão minha, é um número bacana, né? Sim. A gente revoluciona totalmente o processo, porque a televisão sai do ar do VHF. Isso. Certo? Ela vai para o digital somente. Isso. Entram o 4G no lugar da televisão, quer dizer, com banda larga 100 mega, sem fio, embarcado no carro, em casa, no smartphone. Tá? Quer dizer, um processo de distribuição de vídeo por on demand na linha Netflix, tá? Sim. Que já é a terceira onda da televisão. Sim. E a propaganda, como é que fica nisso tudo? Michel, é um grande desafio mesmo. Assim, a gente não dá para dizer que tem a resposta. Se tivesse a resposta, mas estamos experimentando. Acho que uma coisa bacana da Pereira Odell, tanto lá nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, na verdade, dividiria em 2 partes. A primeira é que ela é fundada por gente que vem do digital. Tá? E tanto o PJ lá fora quanto a minha história aqui, a gente começou no digital e hoje, né, não é mais digital. A gente fala assim, Pereira Odell é digital, é online, offline. A gente gosta de dizer que a gente nasceu depois dessa discussão. Sem dúvida. Quando a gente nasceu, essa discussão já tinha passado. Né? Então não precisa se definir mais hoje em dia se é uma agência online ou offline. Na verdade, a gente tem que pensar comunicação, construção de marca, né? E, evidentemente, olhar os resultados de negócio do cliente a partir do ponto de vista de comunicação. Então, muito do que a gente tem feito hoje em dia é usando as plataformas digitais. A gente está num momento hoje de redes sociais fabuloso. Né? Eu acho que é uma conjuntura, eu não consigo necessariamente dizer como é que vai continuar essa história.
Tem gente que diz que vai super fragmentar agora, né? Que a gente está hoje com... É bem provável, né? Facebook Porque gigante, o Facebook é YouTube gigante. uma grande globo, né? É. Eu acho que outro dia lendo uma matéria, até nos Estados Unidos, que uma garota de 13 anos disse que estava saindo do Facebook, porque a mãe dela estava lá. Exatamente. Né? E ia participar da vida dela. Quer dizer, complicado mesmo. A gente né? tem acompanhado isso e, na verdade, essa saída do Facebook vai para micro-redes, né? Vai para o WhatsApp, por vai para o nicho, né? Snapchat. E também por nichos, talvez por verticais. Por grupos, né? Exato. Por cluster, né? De vinho, de restaurante. Então, mas hoje, né, falando aqui em dezembro de 2013, o Facebook olhando para o Brasil e olhando para os Estados Unidos e o YouTube, são plataformas massivas, né? A gente fala que a gente está vivendo a era da social media massiva. Sem dúvida. Né? Massive social media. Porque, efetivamente, a gente tem feito trabalhos, por exemplo, com a Fiat aqui no Brasil, onde o alcance dos posts que a gente tem feito, a gente fala com uma média hoje, por dia, né, através da fanpage, em torno de 460, 500 mil pessoas, usuários únicos uma audiência por dia. de televisão grande, né? Orgânico, sem investimento, né? Já tem uma base construída. Sem dúvida. Sem mídia paga, né? Então, houve um investimento. Que se você faz paralelos aí com mídia impressa, é uma doideira. Você pensar que a 4 rodas tem 340 mil exemplares de tiragem, pensar que um post numa fanpage fala com 500 mil pessoas, começa a virar coisa do avesso. Né? Com custo baixíssimo, né? Tem um custo, tudo ele na ideia, né? Mas... Não necessariamente tanto na produção. Né? Exato. Ed News na TV.